Olá, seja bem-vindo. Me chamo Francisco Lamonier e eu peço somente 15 minutos da sua atenção. 15 minutos onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, onde vamos tirar vida da palavra de Deus para vivermos de forma que o glorifique. Hoje o tema é maravilhoso. O tema é a poderosa piedade. Pedro, na sua segunda carta, vai nos dizer assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, alguém já te contou sobre um lugar ou sobre um filme de forma negativa, fazendo com que você subestimasse a realidade que lá estava? Fazendo com que você criasse nenhuma expectativa daquilo, mas quando você mesmo enxerga, quando você mesmo vê com seus próprios olhos, o resultado é inesperado. Quando você vê, os seus olhos ficam perplexos com tamanha magnitude daquilo ali. Hoje, muitos veem aquelas fotos de ruínas gregas e dizem que são apenas ruínas. Mas uma vez lá, aquilo se torna algo estupendo. Você já passou por isso? Isso também acontece com a doutrina de Deus. Hoje em dia, poucos cristãos gostam de ser chamados de piedosos. Aliás, muitos dizem que piedade é coisa de católico romano. Ouvindo isso, deixamos de enxergar a realidade maiúscula dessa verdade de Deus. Você sabia que piedade é um recurso para vivermos diante de Deus? Você sabia que a piedade é um recurso para transformarmos o mundo? Sendo assim, deixa eu lhe perguntar, você é piedoso? Então, venha comigo e vamos entender a piedade. A primeira coisa que precisamos saber é: piedade não se aprende em monastério, mas com Deus. De novo, piedade não se aprende com monastério, mas com Deus. Veja de novo o versículo. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Meu amado, piedade não é um estilo de vida que você adquire em um monastério. Piedade não é coisa de monge. Viver de forma amuada em alguma montanha por aí e falando mansamente não é ser piedoso. Como também não é lá onde você adquire a verdadeira piedade. Portanto, meus amados, Pedro está nos dizendo que uma vida piedosa vem de Deus. É no poder de Deus onde encontramos recursos para uma vida diante dele. Ou seja, é em Deus onde vivemos uma vida piedosa e poderosa. Meu amado, veja a magnitude da origem da piedade. Ela reside no poder de Deus. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora está à disposição da igreja. E é nesse poder onde encontramos a piedade. Então, meu amado, a verdadeira piedade está no poder de Deus. Agora, entendamos também suas características. Vamos entender a característica da piedade dada por Deus. Muitos acreditam que se ao retirar da sociedade, se excluindo dela e indo para o meio do mato, seria fugir do pecado e viver de forma piedosa. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Como lemos, está escrito, veja de novo no versículo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Bem, se estamos falando aqui do poder de Deus, continuamos. Deus nos salvou do pecado. Deus nos salvou de uma vida impiedosa para vivermos uma vida piedosa.
Deus nos salvou do pecado para a santidade, meus irmãos. O sangue do Calvário nos atingiu, nos conduzindo por caminhos de verdade, caminhos de vida e caminhos piedosos. Mas o que é piedade? Meus irmãos, piedade tem a ver com o correto relacionamento com Deus. Isso sim é piedade. Piedade não é fuga da cidade. Piedade não é história da cidade, não é história de Idade Média. Piedade não é história de monge. Piedade não é isolacionismo. Piedade é o correto relacionamento com Deus. Em outras palavras, meus amados, piedade tem a ver com o meu relacionamento vivo com Deus através da minha obediência. Através da minha obediência com relação às suas palavras. É Deus que revela a piedade. E é na piedade que nós conhecemos a Deus. Deus toma a dianteira se revelando a nós para nós vivermos corretamente diante dele. Veja novamente, pelo conhecimento completo. Veja como tem a ver com conhecimento, com relacionamento, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, Pedro está dizendo que viver piedosamente é ter o conhecimento completo daquele que nos chamou. Não existe, meus amados, relacionamento com Deus sem conhecermos como ele de fato é. Ter conhecimento de Deus não é saber sobre ele, saber sobre algo que foi dito dele ou sobre ele. A palavra usada aqui no grego é de um relacionamento relacional. Não é um conhecimento especulativo, mas um conhecimento de relacionamento. Você precisa experimentar esse relacionamento que te transformará em um homem ou em uma mulher piedosa. É nesse relacionamento. Meus amados, e como nós, como eu, como você, pode conhecer a Deus? Somente através de Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode dizer que conhece a Deus sem ter conhecido a Cristo. Deus sem Cristo pode ser tudo para você, menos o verdadeiro Deus. Deus sem Cristo é não conhecer o seu poder. Deus sem Cristo é continuar vivendo em uma vida de pecado e em uma vida impiedosa. Você precisa enxergar o próprio Cristo. Para a verdadeira piedade, Cristo é a chave. Cristo, meus amados, é a ponte. Entenda, Cristo é o elo, Cristo é o mediador, Cristo é o intermediador, Cristo é tudo. E eu e você, nós precisamos de Cristo. Entenda como podemos chegar até Deus. Entenda a sua condição sem Cristo e sem Deus. Irmãos, há um abismo entre nós e Deus. Cristo é a ponte. Tem uma dívida entre nós e Deus. Cristo é o advogado. Tem uma promissória entre nós e Deus. Cristo é o preço. Tem uma sentença entre nós e Deus. Cristo é a sentença. Tem um sangue a ser dado para termos a Deus. Cristo deu esse sangue. Irmãos, ao se relacionar com Cristo, é ali, quando você passa por essa ponte chamada Cristo, o próprio Cristo, no poder do Espírito Santo, vai te reconfigurará. Ele vai te transformar para uma vida piedosa. Porque você agora, em Cristo, vai se tornando piedoso. E ao se tornar piedoso, você vai se tornando cada vez mais imitador de Cristo. Por último, irmãos,
A piedade é uma vida de virtude e glória. Veja aí, Jesus nos conduzirá para uma vida de virtude e de glória. Olha aí o que está no versículo. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, assim como um bebê possui uma estrutura genética muito bem definida, que determina também o modo como ele vai crescer, também o cristão é geneticamente estruturado para experimentar a glória e virtude. Em Cristo somos transformados em pessoas piedosas para experimentarmos a virtude e a glória. Em Cristo somos reconfigurados, em Cristo somos transformados para a glória de Deus. Então, meus amados, a piedade é o recurso que lhe dará novas virtudes. Você poderá exercer as virtudes agora que são de Cristo. Você pode ser, em Cristo Jesus, um homem moral, no meio de uma sociedade imoral. É ali que você deve ser piedoso. É ali que você deve salgar. É ali que você deve iluminar. Por isso, irmãos, piedade não te leva para fora da sociedade, não te leva para fora da cidade, mas para o centro dela. Para que você possa redimir cada aspecto dela com o poder de Deus, que é a sua palavra. Você foi chamado para pregar, você foi chamado para ser um cristão, para falar sobre Cristo. A piedade também é gloriosa, porque somente os piedosos viram a glória da vida com Deus. Somente o piedoso pôde experimentar esse relacionamento com Deus. Irmãos, esse relacionamento é uma vida que nos levará para a eternidade gloriosa com Cristo. E quem foi Cristo? Aquele que venceu os ímpios com a sua piedade. Por isso, meus irmãos, concluo, não tenha uma ideia errada sobre piedade ou sobre uma compreensão equivocada sobre a vida piedosa. Veja, somente o cristão pode ser piedoso, somente ele, porque a piedade é o correto relacionamento com Deus, através de Cristo. E esse relacionamento piedoso é a chave para transformarmos o mundo debaixo do poder de Deus. Quer ser piedoso? Olhe para Cristo. Vamos orar. Não saia daí. Deus amado, louvado seja teu nome. Obrigado por essa devocional. Obrigado pela exposição da palavra e obrigado porque hoje conhecemos sobre a piedade. Que possamos nos relacionar com o Senhor de forma correta, a fim de sermos piedosos para transformar o mundo em um mundo piedoso. Se conosco, nos dê uma noite tranquila, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te espero na próxima segunda.